E hoje é com respeito ao mistério dos 7 milênios. A profecia é revelada. Então eu gostaria de que você acompanhasse esse estudo sobre os 7 dias da criação. Então eu coloquei aqui nessa apresentação os 7 dias da criação. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Ele fez a separação das águas. Então houve, no segundo dia, essa separação para a formação dos oceanos, dos mares. No terceiro dia, houve a separação das águas para que houvesse a terra, o surgimento da terra. No quarto dia, Ele criou o sol e a lua. No quinto dia, os peixes e as aves. Eu coloquei aqui os animais para separar um pouco do que Ele criou no sexto dia, que foram os animais domésticos, os animais selvagens, e também o homem no sexto dia. E no sétimo dia, Ele descansou. Muito bem, então aqui você encontra os 7 dias da criação, ou melhor, os 6 dias da criação e o sétimo dia, o dia de descanso. Muito bem, existe uma palavra muito especial na Bíblia, que o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, aqui está segundo segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, aonde ele nos dá a grande pista, vamos assim chamar, sobre os 7 dias da criação e as profecias que estão para acontecer. O apóstolo Pedro diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, um dia é como 1000 anos. Então, se nós colocamos estes 7 dias como 1000 anos numa linha de tempo, aqui está, então você vai ver que desde Adão na criação, que se calcula que foi aproximadamente no ano 4000 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo, e talvez você pergunte: mas de onde vocês tiram essa contagem? Muito bem, então eu vou mostrar aqui para você que é tirado da própria Bíblia, Então, quando você lê na Bíblia sobre os personagens do Antigo Testamento, então você vai chegar mais ou menos a uma linha de tempo como essa. E não existe, talvez, claro que existe, mas o estudo cronológico da Bíblia, o estudo da ordem dos fatos da Bíblia, da linha de tempo da Bíblia, é algo assim, é algo maravilhoso de se aprender. Inclusive, nós estamos preparando um futuro estudo cronológico das Escrituras. Que aí você aprende, você entende muito melhor as coisas da Bíblia no seu contexto histórico, no seu contexto cronológico, que você vai entender por que alguns profetas escreviam determinadas coisas, em que época eles escreveram. Eles falam muito de juízos, ou seja, de castigos, né? E por que ele falava disso? Em que época ele estava vivendo? O que estava acontecendo? Qual era a época dele? Então é muito importante que um cristão ele tenha pelo menos uma noção da cronologia da palavra de Deus, da cronologia bíblica, principalmente do Antigo Testamento. Então aqui você vê na Bíblia, por exemplo, aqui você vê Adão, né? Ele viveu 930 anos. Né? Então essa aqui é uma figura, é uma imagem que nós encontramos na internet sobre um estudo. Mas nós vamos fazer uma ainda mais completa, com os versículos da Bíblia e tudo. Muito bem. Então aqui
Se você ler na Bíblia sobre Adão, por exemplo, então você vai ler mais ou menos assim: tinha Adão 130 anos quando ele teve o seu filho, que viveu tantos anos, né? E depois que ele teve o seu filho, ainda viveu tantos anos mais. Então, se você vai somando, na Bíblia não está escrito que Adão nasceu no ano 4000 a.C., mas se você for somando todas as idades das pessoas que são mencionadas nas genealogias da Bíblia, você vai somando tudo, então você vai chegar exatamente na época em que estamos agora. E você vai chegar exatamente a esse número, 4000 antes de Cristo. Então, é daí que as pessoas tomam como base, né, a data da criação. Então, no ano 4000 antes de Cristo, foi criada a criação. Deus criou a Terra, o planeta, né? E aí daí criou a luz, as águas, a terra, os mares, no caso aqui das águas, o sol, animais, o homem, e no 7º dia teve o seu descanso. Mas o que nós queremos tratar aqui é exatamente sobre esta linha do tempo, que na verdade estes 7 dias simbólicos hoje são simbólicos, mas a criação realmente aconteceu em 6 dias literais. Foram 6 dias literais, em prazos de exatamente o que nós entendemos hoje como dia. Mas esses dias são, na verdade, também profecias, milênios, 7 milênios que este planeta Terra ele teria. Então, no primeiro milênio, aqui está, nós colocamos aqui para vocês os 7 milênios, do ano 4000 a.C. ao ano 3000, ao ano 2000 a.C., ao ano 1000. Aqui, mais ou menos, se calculam os historiadores que mais ou menos no ano 3 antes de Cristo, a contagem é mais exata, que aqui foi quando o Senhor Jesus nasceu. No ano 1000 da era cristã, ano 2000, nós estamos mais ou menos aqui, 2016, indo para 2017, e vamos colocar aí até 3000, porque seria 1000 anos, e como se fosse o cumprimento do 7º dia de descanso. Então, aqui nós temos o nascimento do Senhor Jesus. 1000 anos antes, Davi, ele nasceu. 2000 anos antes, Abraão. 3000 anos antes, Noé. E 4000 anos antes, Adão. Então aqui está mais ou menos para você entender. Alguns acontecimentos especiais, alguns eventos especiais aconteceram mais ou menos um pouco antes do ano 3000, um pouco antes do nascimento de Noé. Se acredita que Enoque foi arrebatado, mais ou menos aqui, nessa linha do tempo, que não está tão completa, tão cheia de dados, mas eu coloquei alguns importantes, né? No ano 2349, quase 2400 anos antes de Cristo, no ano 2400 antes de Cristo, houve o dilúvio. Aqui está, houve o dilúvio, mais ou menos se calcula exatamente por causa, eu vou mostrar para você aqui, por causa dessa contagem. Você pega uma calculadora e começa a contar o que a Bíblia fala, a idade desses personagens, né? Então você vai chegar exatamente aqui, o dilúvio. Aqui está, o dilúvio, né? Nós já vamos entrar mais em detalhes sobre isso. Muito bem. E mais ou menos no ano 1491 a.C., isso é o que dizem a maioria dos comentários bíblicos, né? Isso é o que dizem a maioria dos estudiosos, né,
dos tempos da Bíblia, mais ou menos nessa data, 1491 a.C., houve o Êxodo. Então Israel saiu do Egito, foi liberto, né? Então 400 e tantos anos, 490 anos, ele passou na escravidão, foi liberto aqui no Êxodo. Muito bem. Então, vamos voltar lá. Então, mais ou menos no ano 721 a.C. e 586 a.C., houve o exílio. Ou seja, isso bem depois de Davi, né? Davi e Salomão morre, acontece a divisão de Israel entre o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. O reino do sul, Judá, tinha sua capital em Jerusalém. O reino do sul, Judá. E o reino de Israel, que era o reino do norte, tinha a sua capital como Samaria. Muito bem. Os primeiros a serem arrancados da sua própria terra, chamado cativeiro assírio, foram levados o reino do norte. Judá foi invadida, ou melhor, o reino de Israel, do norte, foi invadido pelos assírios, e eles levaram as 10 tribos que estavam ali no reino do norte para o cativeiro. E depois, né, uns 150 anos, vamos calcular aqui, 721 menos 586 a.C., então 135 anos depois, né, Babilônia invadiu Judá, o reino do sul, e levaram cativos, né, e invadiram o templo, destruíram o primeiro templo, que era o templo construído por Salomão, que não é chamado Templo de Salomão, era o Templo de Israel, né, foi construído por Salomão. Então destruíram tudo e foram levados 70 anos no cativeiro babilônico. Depois esses reinos retornaram, não estavam mais divididos, Israel estava apenas um, apesar que existiam ali os samaritanos, etc. E o Senhor Jesus nasce aqui, né, mais ou menos nessa data, né, histórica, 3 a.C. Muito bem, calculado mais exatamente. Então, 33 anos e meio depois do seu nascimento, o Senhor Jesus morre. 3 dias depois, ele ressuscita. Muito bem, estamos aqui no ano 2016, né, já se passaram todos esses eventos, e nós temos, antes de Abraão, da circuncisão de Abraão, o tempo dos gentios. Depois, a partir da circuncisão de Abraão, da aliança que Abraão fez com Deus, o tempo dos judeus, que também dura os seus 2000 anos, o tempo dos gentios, quando não havia os judeus ainda. Então, as nações, né, que duraram 2000 anos também, de Adão até Abraão, e nesse tempo aqui vamos falar mais em detalhes agora. E depois do Senhor Jesus, após o ministério do Senhor Jesus e o Pentecostes, até os dias de hoje, pelo menos, o tempo da igreja. Então, são 3 tempos, vamos assim dizer. Antes da criação existia a eternidade, e depois, né, desse mundo que terminará, como diz bem o apóstolo Pedro, em fogo, né? Esse atual mundo, novos céus e nova terra serão criados, né? Então aqui está a eternidade também. Então começa com a eternidade, termina com a eternidade. Muito bem. Você talvez me pergunte, será que tem alguma coisa a ver realmente os 6 dias da criação com os 7.000 anos, ou seja, 6 dias da criação com 6 milênios, 7 dias, incluindo o descanso, com o
os 7 milênios, eu vou mostrar para você coisas muito curiosas. Aqui está, no segundo dia, o que Deus cria, né? As águas. Você vê que coisa curiosa. No segundo milênio também houve o dilúvio. Então, será que isso é uma coincidência? Não. Pedro, ele foi veemente nisso. Ele disse, um dia é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos. Então aqui você teria os primeiros 1000 anos, o segundo 1000 anos, né? E assim vai até o sétimo. Nós estamos entrando nesse 7º milênio. Então você observa aqui que coisa curiosa. No segundo dia, o nosso Deus, ele cria a divisão das águas, a formação dos oceanos, dos mares. E foi exatamente no segundo milênio que houve o dilúvio, né? Foi algo interessante. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Olha só, aqui está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele vai dizendo, né? Vai escrevendo, Moisés escreve sobre... aqui houve o primeiro dia, onde ele cria a luz, haja luz e houve luz. Então no segundo dia, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, né? Isso já é no terceiro dia, perdão, aqui é o segundo dia. Aqui está, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação de águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. No terceiro dia, olha só que coisa interessante, eu não quero deixar isso passar em branco. Eu estava ouvindo um cientista cristão falando, inclusive ele é brasileiro, sobre a terra. Então ele diz que a palavra... Quando Deus cria a terra, ele separa, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, né? E apareça a porção seca. E assim se fez. Aqui você vê que ele chama água de águas no plural. E aqui você vê que ele chama a terra de a porção seca no singular. Então, se acredita que não haviam os tantos continentes que existem hoje, que tudo era apenas um só continente. Isso antes do dilúvio. Eu estou falando na criação. Então existia apenas uma porção seca. Existiam várias águas, né? Mas uma apenas. Aqui está, num só lugar. Então, a porção seca, Deus chamou terra. Ele não chamou terras. Ele não chamou continentes. E ao ajuntamento das águas, mares. Então, aqui está no plural, mares. Aqui está no singular, terra. A porção seca. Não estava dizendo as porções secas, né? Isso é algo muito curioso. Muito bem, vamos então ao dilúvio, para que você, Gênesis capítulo 6, para que você veja outras coisas aqui, né, sobre o dilúvio. Então aqui está a corrupção do gênero humano, como se foram multiplicando os homens na terra, viram os filhos de Deus, que significa anjos, né? Você vê lá em Jó que os anjos, os filhos de Deus, estavam reunidos diante de Deus, né? E viram esses anjos que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então diz o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então isso eu quero que você leia comigo. Aqui está o versículo 4. Então eu vou lá abrir para você a Bíblia com
com as palavras em hebraico. Então, ora, naquele tempo havia gigantes. Como é chamada essa palavra gigantes no hebraico? Então aqui está, Nefilim, né? Gigantes. Então existem pessoas que perguntam, os Nefilins estão na Bíblia? Está escrito na Bíblia sobre Nefilim? Sim, está escrito, aqui está. Os Nefilins, que foram fruto, que foram fruto dessa corrupção entre os anjos e as mulheres. Aqui não está falando que eles se envolveram com homens. Não, os filhos de Deus, ou seja, os anjos, eles escolheram as filhas dos homens e tomaram mulheres. Então, dessa relação, aqui você vê, olha só, haviam gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram, você vê a palavra possuir, olha que coisa, né? Está aqui, ir para dentro, entrar, chegar e aproximar, né? E entre tantas coisas aqui que está dizendo, ó, ser introduzido. Então você imagina que coisa horrível, né? Que coisa horrível. E dizem alguns estudiosos que essa foi uma segunda caída dos anjos de Deus. A primeira foi antes da criação, Satanás e os seus demônios. Essa foi como se fosse não, dizem e mostram de uma maneira lógica que foi uma segunda caída de alguns anjos de Deus e que estão hoje aprisionados. Estes estão aprisionados, não é como o diabo e os demais que estão andando ao redor da terra, andando como leão ao redor daqueles que são de Deus. Não, esses que caíram e que os seus filhos foram os nefilins, né? Que se acredita muito que eles foram os construtores das pirâmides, né? E nós vamos fazer muito em breve, como se fosse um documentário em que eu vou estar entrevistando arqueólogos aqui do México e mostrando aqui no México as pirâmides. Não foram construídas por astecas, não, por maias, não foram construídas pelos hebreus, não, lá no Egito, não. É impossível. Inclusive até pela capacidade humana de calcular e de carregar aqueles blocos pesadíssimos, seria impossível a construção dessas pirâmides por seres humanos normais. Então esses nefilins, que as pessoas que não conhecem bem a Bíblia chamam de extraterrestres, etc., na verdade estes extraterrestres que vieram ao mundo, como dizem eles, e se relacionaram com pessoas, na verdade eram anjos de Deus. Não eram extraterrestre significa fora da Terra, né? E realmente os anjos não são desse mundo, né? Então eles possuíram as filhas dos homens. Deus, ele decide, ele diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Né? Então aqui está falando do que? A corrupção do gênero humano. O que significa a corrupção? É algo que estraga, é algo que se estragou. Então, o ser humano se havia estragado com essa relação entre os anjos de Deus, que foram expulsos. A epístola de Pedro fala isso, sobre esses anjos que estão encerrados em algemas eternas, né? E as mulheres que eles possuíram e nasceram, né, dessa relação, os gigantes, os nefilins. Nefilins não são os extraterrestres. Nefilins são o fruto, os filhos meio híbridos, significa misturado, né? Os híbridos de humanos com anjos, né?
Logo eu vou mostrar para você nesse documentário que nós estamos preparando sobre os crânios gigantes que encontraram. Né? Algumas fotos são fake, né? São falsas. Mas existem crânios que realmente, né, e inscrições, coisas que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Agora, o curioso é que diz aqui, eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então eu fui investigar o que significa a palavra íntegro. E por incrível que pareça, íntegro significa também completo, total, inteiro. E diz aqui, são, saudável, sem defeito. Preste muita atenção nisso, que isso é muito importante. São, né, que está livre de todo tipo de doença, saudável, sem defeito, sem defeito. Você sabe que essa palavra hebraica, né, aqui está como se escreve essa palavra, como se pronuncia. Ela é usada hoje pela ciência como algo que significa que não é estragado o seu DNA. O seu DNA não é estragado. Então, por isso que ela também é usada desde que Moisés escreveu, saudável, sem defeito. Inclusive, se a gente busca outras referências, né, você vai encontrar, por exemplo, em Êxodo 12:5, a mesma palavra. O cordeiro será sem defeito. Sem defeito. E aqui está íntegro. Então, para o português se traduziu íntegro, né, no sentido moral também, né, no sentido moral da vida de Noé. Mas o que nós entendemos também é que Noé e a sua família, eles não teriam defeitos genéticos, né, por essa contaminação dos gigantes, por essa contaminação. Então, será que a humanidade daquela época, as pessoas daquela época, não estavam tão impregnadas com essa contaminação? E será que essa corrupção do gênero humano era além de moral, era algo também físico? Era algo que diz respeito à corrupção física do corpo, né? Porque aqui está dizendo sem defeito, né? O cordeiro para o sacrifício será macho sem defeito. Então, que defeito? O cordeiro vai ter defeito moral, né? No caso do sacrifício de animais? Não. Então está dizendo o defeito físico. Então isso é muito interessante, né? Sobre o dilúvio. Então, no segundo dia, Deus separa as águas. No segundo milênio também existe o dilúvio. Muito bem, no quarto dia, Deus ele cria o sol. Se você for lá em Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver sobre os 6 dias da criação. Então, no quarto dia, Deus ele cria o sol. E o que acontece? Né? Mais ou menos por volta do ano 500 ou 450, que está aqui, dentro da nossa linha do tempo, né? Surge o profeta Malaquias, ele fazendo a seguinte profecia, olha só: mas para vós outros que temeis o meu nome, Deus dizendo, nascerá o sol da justiça. Isso ele estava escrevendo 450 anos antes de Cristo, que nasceria o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Você sabe que o nome Jesus significa Javé é salvação, né? Deus é salvação, o Senhor é salvação. Então aqui o profeta estava profetizando
que nasceria o sol da justiça. Nasceria, preste muita atenção nessa palavra, nasceria o sol da justiça. E o que acontece exatamente antes de virar aquele milênio, antes de sair do quarto milênio? O sol da justiça nasce, o Senhor Jesus, Aqui está -3 antes de Cristo, é o que os historiadores calculam, na verdade. Não foi, na verdade, o ano zero, foi -3 antes de Cristo, antes de que chegassem o quinto milênio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e no quarto milênio, então nasce o sol da justiça. E o que é que na criação, nos 6 dias, o que acontece exatamente no quarto dia, Deus, ele cria o sol. Deus, ele cria o sol. E no quarto milênio nasce o sol da justiça. Então é por esta razão, não por esta razão apenas, é porque está escrito na palavra de Deus: um dia como 1000 anos. E não existem 7 dias tão importantes na Bíblia como os 7 dias descritos da criação. Então, os 7 dias da criação são, vamos assim chamar, os 7 dias mais importantes e destacados da palavra de Deus, que simboliza exatamente os 7 milênios. Então você veja, estamos entrando 2016 exatamente no 7º milênio. Então o que você acha que vai acontecer? Esse é o milênio do descanso, é o milênio sabático, é o reino milenar do nosso Senhor Jesus. Está para acontecer a qualquer momento. Esse milênio vai começar. Nós sabemos pelas profecias que está para acontecer o reino milenar de Cristo. E depois disso, obviamente, a eternidade. Aí está. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, em eternidade, de eternidade em eternidade. E você, meu amigo, você vai ficar fora do reino de Deus? Tome uma decisão hoje, conserte a sua vida, peça ao Senhor Jesus para entrar dentro do seu coração. Eu gostaria de convidar você a ser o nosso amigo no Facebook e também a se inscrever no nosso canal. Logo em breve, nós estaremos lançando outros vídeos muito impactantes, mostrando a fidelidade da palavra de Deus e como as profecias rapidamente vão se cumprir. Que Deus abençoe.